Fala pessoal do Trilhante, tudo beleza com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Prática Constitucional para você que quer fazer a segunda fase da OAB em Direito Constitucional. Nessa aula nós vamos ver um pouco sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, ação declaratória de constitucionalidade, ela é regulamentada pela Lei 9.868 de 99. E trata-se de uma espécie de controle de constitucionalidade direto, porque você vai questionar a lei em abstrato, sem caso concreto, e concentrado, porque o julgamento está concentrado em um único tribunal. Nesse caso, vai ser o Supremo Tribunal Federal, beleza? Qual o objetivo da ADC ou ADCOM, a Ação Declaratória de Constitucionalidade? Veja, toda lei, quando ela é criada ao final do processo legislativo e depois ela entra em vigor, ela se presume constitucional. No entanto, essa presunção é uma presunção relativa, ou iuris tantum, como a gente costuma dizer no direito. Se ela é uma presunção relativa, significa que cabe prova em contrário, ela pode ser questionada. Portanto, para que serve a DECOM? Ela serve para transformar essa presunção em absoluta, de relativa para absoluta. Mas aqui um detalhe, só serve para lei federal, tá? Lei ou ato normativo federal. Não cabe, portanto, para lei ou ato normativo estadual ou municipal, apenas para lei ou ato normativo federal. Então você vai transformar essa presunção relativa iuris tantum em absoluta, iuri é de iure, ou seja, quando não cabe mais prova em contrário. Depois daquilo está pacificado o entendimento de que a determinada lei, se ela for julgada procedente, ela é constitucional. Por quê? Porque assim você afasta a insegurança jurídica, você evita que sobrevenham decisões contraditórias entre lugares diferentes. Porque essa decisão ela vai ser dada com eficácia erga omnes, ou seja, ela vai valer para todo mundo, e ainda efeito vinculante do judiciário e do executivo, da administração pública. Além de ser ex tunc, ou seja, ela vai ter efeitos retroativos, a não ser que o Supremo Tribunal Federal decida ao contrário, através da sua modulação de efeitos. Beleza? Então, é para isso que serve. Vamos lá. Então, objeto da lei ADC, lei federal ou ato normativo federal, tá? Tá previsto também lá no artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Competência, pessoal. A quem compete o julgamento da ADC ou da ADCOM? Originariamente ao Supremo Tribunal Federal e somente a ele, tá? Somente o Supremo Tribunal Federal é competente para julgar a ADCOM. Fundamento, artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Legitimidade, quem pode propor esse tipo de ação? Tá lá no artigo 103 da Constituição Federal. São aqueles mesmos legitimados da ADI ou da ADIM genérica, né? Presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara dos Deputados, mesa de Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, lembrando que para ter representação basta um parlamentar eleito no Senado ou na Câmara, e ainda confederação sindical ou entidade de classe nacional. Lembrando aqui que, primeiro, entidade de classe significa categoria profissional, diz respeito à profissão, tá? A UNE, a União Nacional dos Estudantes, já tentou entrar com um tipo de ação desse tipo, dessa natureza, e ficou decidido que eles não tinham legitimidade. Além disso, nos incisos 4, 5 e 9, esses legitimados, eles devem guardar pertinência temática. Eles devem ter pertinência temática. Significa o seguinte, que a lei ou ato normativo que está sendo questionado ali tem que ter uma relação com o legitimado. Então, a confederação sindical, por exemplo, ou entidade de classe, vai entrar questionando determinada lei, nesse caso pedindo que seja dada a constitucionalidade, reconhecida a constitucionalidade de determinada lei ou ato normativo federal, e essa lei ou ato normativo tem alguma relação com a sua entidade de classe, com a sua classe, né? Ou então o governador de estado tem que demonstrar que aquela lei ou ato normativo diz respeito ou influencia no seu estado, no âmbito de sua jurisdição e daí por diante.
Aqueles que estão marcados ali com um asterisco roxo são os que requerem advogados e que, portanto, muito provavelmente você atuará em nome deles. Todos os outros possuem capacidade postulatória, então podem entrar com ação ou, se quiserem, também pode contratar advogado, beleza? Você tem que saber, então, isso aí. Procedimento. Qual é o procedimento? O que você vai colocar na sua petição, na sua ADC? Primeiro, os requisitos gerais de uma petição inicial, 319 lá do novo Código de Processo Civil, e o mais importante está lá no artigo 14 e incisos da lei que trata desse tipo de ação, né? Da lei das ações diretas de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Portanto, você vai ter que demonstrar, apontar na sua petição, né? Ou indicar, como diz aí o artigo, o dispositivo da lei ou ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos pelo que ele está sendo colocado ali, porque eles devem ser declarados constitucional, segundo o pedido, com as suas especificações, claro, requisito geral de uma petição, e ainda você tem que demonstrar, isso é muito importante, que existe uma controvérsia judicial relevante a respeito da aplicação da disposição que é objeto da ação declaratória. Ou seja, você tem que mostrar que a lei, ou o ato, ou parte da lei, ou desse ato normativo, ele está tendo interpretações contrárias, está havendo controvérsias judiciais a respeito de como se aplicar ou não, ou se é constitucional ou não determinado artigo, tá? Então, alguns podem entender que esse artigo, ou que essa lei, ou que esse ato como um todo é inconstitucional, e outros que é constitucional, e você vai ter que demonstrar a existência dessa controvérsia a respeito da constitucionalidade, né, desse artigo, dessa lei, enfim, do objeto da ação. Qual é o procedimento a partir daí? O relator vai ouvir o Procurador-Geral da República no prazo de 15 dias, e eu estou falando isso porque você vai pedir lá no seu pedido que seja intimado o Procurador-Geral da República, e ainda o relator pode requisitar informações adicionais aos órgãos competentes para depois pedir um dia, para marcar um dia, então, para o julgamento desse tipo de ação. Tá? O procedimento é bem tranquilo e é basicamente isso. O que mais que você precisa saber? Medida cautelar. É possível a concessão de liminar de medida cautelar nesse tipo de ação. Em que consiste? Consiste na suspensão do julgamento, na suspensão até o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo que seja objeto desse tipo de ação. Então, você vai pedir para que o Supremo Tribunal Federal suspenda o julgamento de todos os processos que tenham por objeto esta lei e que estejam correndo no Brasil, até que o Supremo julgue essa ação. Por quê? Porque assim você afasta a insegurança jurídica, afasta a possibilidade de haver decisões contraditórias. Então você vai ter que demonstrar aqueles requisitos gerais, o fumus boni iuris, portanto, a verossimilhança entre aquilo que você está alegando a respeito da constitucionalidade dessa lei e o direito, e a lei em si, enfim, como um todo, né, o direito como um todo. E ainda o periculum in mora, você vai ter que demonstrar que se não forem suspensos esses processos, há perigo de decisões contraditórias, de insegurança jurídica e que isso pode ocasionar danos. Além disso, você pode demonstrar aí que o prazo final para a suspensão, para o julgamento, então para que se termine essa medida cautelar é de 180 dias, está aí no parágrafo único, você pode dar uma lidinha. Portanto, 180 dias para o Supremo julgar essa ação e que a partir daí voltaria a correr e que, portanto, isso não causaria prejuízo a ninguém, beleza? Então, esses são os requisitos da medida cautelar. Por fim, o pedido. O que você vai colocar no pedido? 3 coisas, muito simples. Primeiro, você vai pedir a medida cautelar, como a gente acabou de falar, então a suspensão do julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo objeto da ação até que ela seja julgada em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, e aí você faz a indicação do artigo 21 da Lei 9.868. Você vai pedir a intimação do Procurador-Geral da República para que em 15 dias ele se manifeste, faz menção também ao artigo 19 da Lei 9.868, sempre fazendo pedido e fazendo menção ao artigo. E, ao final, claro, o que você quer, você vai pedir a procedência da ação no mérito, para que seja declarada a constitucionalidade da lei ou do ato normativo que é objeto da ação e para que tal decisão produza eficácia erga omnes para todo mundo e efeito
vinculante e extunc, que foi aquilo que nós explicamos lá no começo da aula. Beleza? Muito tranquilo esse tipo de ação. A gente volta na próxima aula explicando, lendo os casos e depois explicando como é que você vai fazer na prática esse tipo de ação. Então, não sai daí, te espero nas próximas aulas. Um grande abraço e até lá!